meu nome é Thiago e hoje tem uma palavra de Deus para você. Antes de eu dar início, gostaria de que você se inscrevesse no canal, deixasse a sua curtida e compartilhasse esse vídeo. Isso é uma forma de você estar ajudando também na obra de Deus, em que essa palavra possa chegar mais longe e que possa atingir mais vidas, ok? Vamos lá. Hoje eu quero trazer uma mensagem de não se cale. Vamos ler Ezequiel 2. Ezequiel 2 diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouviu o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até o mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam como sarças, espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões, não tema as tuas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebelde. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrita de lamentações, suspiros e ais. Bom, essa foi a palavra que Deus trouxe para Ezequiel. Ele disse para Ezequiel falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, hoje eu quero já iniciar disso. O que Deus está trazendo para nós é o quê? Fale as palavras dele, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Bom, nós sabemos que hoje nós vivemos tempos difíceis, tempos em que podemos dizer, o mundo jaz no maligno, como diz em 1 João 5,19. O mundo já está no maligno, ou seja, é o diabo quem rege o sistema desse mundo. E nós vivemos os tempos difíceis, como Ezequiel viveu, como Ló viveu, como Jonas viveu, como vários profetas viveram. Normalmente, em tempos difíceis, Deus sempre traz uma voz ativa, Deus sempre levanta os seus atalaias, os seus profetas, aqueles que trazem as palavras de Deus. Como que nós devemos agir nos tempos difíceis? Vamos pensar, Abraão, quando Deus falou com ele sobre Sodoma, que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, o que Abraão fez? Abraão começou a interceder. Então, o primeiro ponto que nós temos que fazer nos tempos difíceis é interceder. Deus quer que nós venhamos interceder por aqueles que estão perecendo nesse mundo, por aqueles que estão ainda amarrados nesse mundo. Então, nós precisamos começar a orar, interceder ao Pai em favor desses, pedindo que a misericórdia de Deus os alcance. Foi isso que Abraão fez num período difícil, num período em que ele soube da destruição de 2 cidades especificamente. E nessa cidade morava Ló. Ló era sobrinho de Abraão e Ló ele estava com Abraão, porém eles se separaram e escolheu ir para Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu? Deus avisou ali em Sodoma que iria destruir. Ló já era uma pessoa que buscava Deus. Ele aprendeu com Abraão sobre o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Ló aprendeu sobre Deus, então ele vivia as coisas de Deus. E ele chegou numa cidade ímpia, numa cidade perversa, que estava no auge do seu pecado. E nisso daí, o que ele fez? Ele simplesmente se calou. Ele não falou nada. Ele viveu a vida dele. Ele foi um testemunho, mas o Deus desse século cegou os entendimentos, então ninguém via nada. Ele simplesmente foi alguém que passou pela cidade. E quando Deus ia destruir, Deus tirou Ló da cidade, tirou Ló e a família dele. No entanto, a esposa amou mais o mundo, ao qual virou uma estátua de sal. Mas Deus tirou Ló da cidade antes da destruição.
Mas Ló não conseguiu salvar uma pessoa sequer. Não conseguiu trazer uma disciplina, uma correção para uma pessoa sequer naquela cidade. Por quê? Porque ele simplesmente viveu a vida dele. Essa história está lá em Gênesis 18, do capítulo 18 até o capítulo 19. Você pode estar lendo ali e conhecendo mais a história de Ló. Sodoma e Gomorra cidades exemplos para nós hoje. Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da sua perversidade, por causa do seu pecado. Então, assim, nós temos essas cidades como exemplo, porque hoje todas as cidades, o mundo todo, está caminhando cada vez mais para o precipício, cada vez mais para o pecado. Logo, o mundo vai entender que o salário do pecado é a morte. Logo, o mundo vai entender isso, porque Deus vai trazer o juízo sobre este mundo. Da mesma forma que Sodoma e Gomorra é exemplo para o mundo de hoje, Ló é o exemplo para a igreja de hoje. Quando eu digo igreja, eu quero dizer nós, o templo do Espírito Santo. Eu não quero dizer paredes construídas por homens, por mãos de homens, mas eu digo de pessoas construídas não por mãos de homens, mas pelo poder de Deus. E é isso que eu quero dizer, isso que é a igreja. Então, Ló é um modelo é um exemplo também daquele período do que nós não devemos fazer, não devemos nos calar, mas devemos anunciar o juízo de Deus, anunciar, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo unge as nossas palavras, mas para que ele unja as nossas palavras, nós temos que falar as palavras, nós temos que dizer, é isso que eu quero mostrar. Então, é muito importante que nós vivamos o Evangelho, vivamos a verdade, mas não podemos guardar somente para nós, não podemos reter o Espírito Santo somente em nós. Nós precisamos compartilhar o que Deus tem nos dado e o que Deus tem nos mostrado, que realmente Jesus está voltando e que nós temos que dizer ao mundo: arrependa-se. Imagina se Ló tivesse se levantado e colocado numa posição de profeta em Sodoma e Gomorra e profetizado contra aquela cidade. Será que aquela cidade poderia existir até os dias de hoje? Como Jesus disse, se Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres ao qual aquelas cidades ali, Tiro, Sidom, que eram as cidades por onde Jesus estava andando, tivessem visto os mesmos milagres, teria permanecido até os dias de hoje, porque teriam se arrependido. Então isso significa que faltou alguém em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruída porque faltou alguém para dizer que o juízo de Deus estava chegando para aquela cidade. Então nós precisamos viver o Evangelho e também dizer do Evangelho. É muito importante que nós venhamos nos examinar a nós mesmos, julgar a nós mesmos. É isso que eu quero propor hoje. Examine-te a você mesmo, julgue a você mesmo, não julgue o teu próximo, julgue a você mesmo. Examine teu coração, porque depois que você consegue se auto-examinar e julgar a você mesmo e se lavar no sangue de Jesus, é aonde nós podemos mostrar o caminho. É aonde nós podemos mostrar realmente, olha, o juízo de Deus está vindo. A partir do momento em que o juízo de Deus já está no meu coração. Porque se eu também não me converter dos meus maus caminhos, o juízo de Deus virá sobre mim também. Porque Deus é justo, e se Ele é justo, Ele precisa julgar todos de igual forma. Então, hoje, Deus ele está nos dando uma oportunidade, Ele está estendendo a sua misericórdia. Hoje é dia de arrependimento, é dia de nos colocarmos diante do Senhor, nos arrepender do nosso egoísmo, de querer reter o Espírito Santo somente em nós, reter a graça de Deus somente em nós. E isso nós não podemos fazer, precisamos nos arrepender disso, para que Deus venha nos usar como profeta às nações, venha nos mostrar realmente tirar as vendas dos nossos olhos e mostrar que o juízo dele está perto e que nós venhamos anunciar, que o Espírito Santo de Deus venha falar através de nós, anunciando o amor, a misericórdia, a bondade e o juízo de Deus. Também quero mostrar como exemplo a vida de Jonas. Jonas,
Isso daí vai estar escrito no livro de Jonas, no Antigo Testamento. Jonas ele foi um profeta ao qual Deus designou ele para ir para Nínive. No entanto, ele escolheu ir para Tarsis. Ele fugiu da presença do Senhor. Deus direcionou algo para que ele fizesse e ele, na verdade, ele não estava fugindo da missão. Ele estava fugindo da presença de Deus. Era isso que ele estava fazendo. Fugindo da presença de Deus. E nisso daí ele tomou o caminho contrário, o caminho para Tarsis. Jonas, ele fugiu. Quantas vezes nós fugimos do Senhor? Nos foi dada uma missão: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ide, fazei discípulos. É a missão que nos foi dada. E muitas das vezes nós estamos fugindo da presença de Deus porque, na verdade, nós não amamos a Deus de verdade, como dizemos amá-lo. Você quer Deus de verdade na sua vida? Agora, seja sincero. Você quer Deus de verdade na sua vida? Você quer Jesus de verdade? Seja sincero. Seja sincero com você, porque agora você está sendo visto por Deus, você está sendo visto pelos anjos e também você está sendo visto pelo inferno, por vários demônios. E eles sabem de verdade, porque as suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. Você quer Deus de verdade? Quando nós ficamos flertando com o mundo, amando o mundo, o amor do Pai não está em nós. Quando Jonas fugiu para Tarso, muitos de nós fazemos igual a eles. Muitos de nós estamos fazendo igual Jonas. Estamos fugindo para Tarso, estamos negociando com o mundo, estamos querendo as coisas do mundo, nós estamos querendo ser igual ao mundo, ser parecido com o mundo, quando nós somos chamados para ser seguidores de Jesus, discípulos de Cristo, nós somos chamados para ser parecidos com Jesus. E agora uma pergunta: você é parecido com Jesus? Se coloque no espelho de Deus e deixe o Espírito Santo te mostrar. Você está parecido com Jesus? Jesus, no seu lugar, como que ele faria? O que ele agiria? Ou nós estamos preocupados mais com a nossa prosperidade, com o nosso luxo, com grandes templos luxuosos, com igrejas bonitas, com líderes que não se parecem com Jesus? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós estamos fugindo para Tarsis. Nós estamos abandonando o evangelho de cruz e nós estamos querendo um evangelho fácil, um evangelho de prosperidade. Nós estamos querendo um evangelho de cura e de vitórias, mas que isso é totalmente o oposto quando Jesus nos oferece uma cruz. E ele diz: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele não falou: tome sobre si as suas riquezas e siga-me. Ele não disse: tome sobre si o conforto e siga-me. Ele disse: tome a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus propôs para nós, é isso que Jesus está colocando, e o evangelho está sendo mudado, está sendo colocado mais um evangelho mundano, ao qual não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a vida de Jesus. Jesus uma certa vez disse para os fariseus: examinai as escrituras. Por quê? É dela que você diz que você tem a salvação. Então, se você diz que tem Deus, se você diz que tem Jesus na sua vida, examine as escrituras e compara ela com você mesmo. Porque é elas mesmo que vai te julgar no último dia. É essa própria palavra que Deus nos deu que serão usadas para nos julgar. E nós vamos colher consequências do juízo de Deus que está para vir nesse mundo, mediante o que realmente nós cremos, mediante o que realmente nós queremos. Dizemos que queremos Deus, mas nós não vamos até Ele. Nós preferimos, desejamos mais o mundo, nos dedicamos mais ao mundo, às coisas do mundo, do que a Deus. Eu não vou nem dizer coisas de Deus, porque aí a pessoa pensa: eu estou fazendo a obra de Deus, eu vou na igreja, eu faço boas ações. Eu não estou falando de atividade ao qual você chama de ministério. Eu estou falando de realmente você cumprir o ministério de Deus de verdade. O que é? Você viver o evangelho e proclamar esse evangelho.
viver de verdade. Ir até Ele todos os dias, ir até a presença do Senhor. Não se colocar em várias atividades, mas sim se colocar na presença do Senhor. É isso que eu falo. Muitas das vezes nós fugimos da presença do Senhor em busca de atividades ao qual nós dizemos que são atividades do Senhor, mas muitas das vezes não tem a presença do Senhor, e se não tem a presença do Senhor, é palha que vai queimar quando chegar diante do Senhor, achando que foi uma obra feita de ouro e de diamante, mas aí é uma obra de palha, ao qual chegar diante do Senhor, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. É isso que nós temos que alterar, é isso que nós temos que mudar em nós. Realmente ir na presença de Deus todos os dias. Senão nós não vamos suportar esse mundo, nós não vamos suportar realmente andar com Deus nesse mundo, se nós não formos até a sua presença todos os dias. A palavra nos ensina: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Você quer Deus de verdade? Se achegue a Ele, porque aí Ele vai se achegar a você. Ele vai chegar mais próximo de você e você vai começar a conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas de fato de andar com Ele. É isso que nós buscamos, é isso que é o nosso maior ministério, conhecer a Deus de verdade, de andar com Ele. Nós precisamos disso. Quando nós escolhemos ir para Tarsis, ou seja, o caminho ao qual Deus não quer que nós vamos, os céus choram. Jesus intercede por nós diante do Pai, Ele chora diante do Pai quando nós escolhemos, quando um filho de Deus, quando um filho da luz, um guardião de Deus na terra, escolhe negociar com o mundo, escolhe amar o mundo. Quando escolhe estar distante da presença de Deus, e não tem como, eu e você vai ser seduzido por este mundo se nós não estivermos andando na presença do Senhor. E quando eu digo andando na presença do Senhor, é indo até Ele, não é fazendo atividades para Ele, mas indo até Ele. E aí nós não seremos seduzidos, porque nós vamos estar olhando para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé, aonde nós vamos ver a glória dele. E a glória dele é maior do que a glória desse mundo. Então o mundo não vai nos seduzir se nós estivermos vendo a glória de Jesus. Agora, se nós não formos até ele, o mundo vai mostrar a sua glória, o diabo vai começar a mostrar a glória do mundo e seremos seduzidos. E aí é o mesmo que ele ofereceu para Jesus no deserto: se proste diante de mim e tudo te darei. Mas muitas das vezes esse se prostrar é sutil. É você se render ao mundo. Se render ao mundo. E ganhar esse mundo, mas perder a sua alma. Mas entenda que Deus também é misericordioso. E Ele vai trazer uma graça sobre nós. É importante o quê? Não irmos para Tarsis. Imagina que você está no lugar de Jonas e você está no porto. Não vá para Tarsis. Não negocie com o mundo. Não fique flertando com o mundo. Não fique querendo andar com Deus, mas ao mesmo tempo querendo as coisas desse mundo. Se por um acaso o seu coração está assim, se coloque diante de Deus e abra, rasgue o teu coração. Porque Deus é poderoso para mudar o teu coração. Nós não precisamos ir para Tarsis. Nós temos a escolha de não ir. Agora, se caso ocorrer de ir para Tarsis, eu vou te adiantar o que vai acontecer. Porque Deus é misericordioso e Deus disciplina aquele quem Ele ama. Então, Deus ele vai nos disciplinar se escolhermos o caminho errado. Se nós escolhermos como Jonas escolheu o caminho errado para Tarsis, Deus vai mandar uma tempestade. Da mesma forma que Deus mandou uma tempestade na onde Jonas estava. E Deus vai mandar uma tempestade onde vai sacudir o barco. Ou seja, vamos lá, pega agora os códigos. Mar, tá? O mar, águas, representa multidões, pessoas. Isso daí é fácil de traduzir, está no Apocalipse. Representa multidões. O barco representa talvez uma igreja ao qual você esteja, ao qual estejamos. E essa multidão, ou seja, o movimento das águas, o movimento das coisas no mundo, a inquietação das pessoas no mundo, vai sacudir o barco. E o que Jonas estava fazendo quando tudo isso estava ocorrendo? Dormindo. Enquanto o mundo todo, todas as outras pessoas do barco ali clamando ao seu Deus, cada um tentando buscar uma solução, o que Jonas fazia? Dormia.
Por quê? Ele queria flertar com o mundo. Ele estava querendo as coisas desse mundo. E o que aconteceu? Jonas entendeu que ele era culpado das coisas que estavam ocorrendo. E o que acontece? Jonas é lançado no mar. E aí Deus dá ordem à besta que sobe do mar para engolir Jonas. O peixe grande, como diz. Mas aqui fazendo uma analogia com o Apocalipse, com o período em que nós vivemos, a besta que sobe do mar e engole Jonas. Ou seja, se nós persistirmos em escolher o caminho errado e estivermos caminhando para Tarsis, caminhando para o mundo, Deus vai sacudir o barco, Deus vai enviar tempestades. E logo depois, assim, vai chegar um momento em que a besta vai se manifestar. E quando a besta se manifestar, todo aquele que não estiver realmente em Cristo, todo aquele que estiver com o amor ao mundo, será engolido pela besta. Será engolido por esse mundo. E aí, lá no abismo, como está escrito no livro de Jonas, 3 dias depois, Jonas enrolado ali no ventre do peixe, Jonas ali lembra de Deus. E ele sabe que não tem lugar que ele possa se esconder de Deus. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. E ali Jonas clama a Deus. É melhor não ser engolido pela besta. É melhor não ser engolido pelo grande peixe. É melhor tomar as atitudes corretas, ir até a presença do Senhor e fazer o que o Senhor nos ordena fazer. Não ficar dormindo. É melhor isso, porque as consequências serão drásticas. Teremos muitas perdas por tomar o caminho errado. Então, quando Jonas ele se arrependeu, Deus deu ordem ao peixe para que soltasse Jonas. Ou seja, Deus deu ordem à besta para que soltasse. Ou ainda que sejamos engolidos pela besta do Apocalipse, não tem força nesse mundo, não tem força no universo, não existe uma força maior. Porque quando Deus dá a ordem, eles precisam soltar. A besta terá que soltar. Quando Deus dá a ordem, não tem poder para resistir. Então, Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o autor, o consumador de toda a história. Não tem nada maior, não tem nada que possa ir contra ele. No entanto, ele deu a ordem após o arrependimento. Senão Jonas teria perecido dentro do peixe, dentro da besta. Jonas teria perecido, mas ele se arrependeu. Então hoje Deus está estendendo sua misericórdia sobre nós para que não tomamos o caminho para Tarsis. Há pessoas que já estão tão enroladas com esse mundo, já está tão colocada nesse mundo de uma forma amando o mundo, que esses aí não vai ter como, vão ser pegos no caminho para Tarsis. Mas se você está ouvindo isso hoje, no dia que se chama hoje, ouve a voz de Deus falar com você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo, para que você não colha as consequências do Apocalipse. A misericórdia que Deus está nos dando é o tempo. Use esse tempo com sabedoria. Usa o tempo que nos resta aqui, não é muito. Se você assistiu o vídeo anterior, você sabe que o nosso tempo não é muito. Então use ele com sabedoria. Use para se dedicar a Deus. Eu sei que nós precisamos das coisas desse mundo. Eu sei que nós precisamos trabalhar, nós precisamos das coisas que tem nesse mundo. Mas que isso não te prenda, que isso não tire a sua paz, que isso não tire a presença de Deus na sua vida. E o Senhor vai nos dar tudo o que nos é necessário. Tudo o que nós precisamos, Ele vai nos dar. Mas dê valor àquilo que é mais importante. Não dê valor aos tesouros desse mundo, porque os tesouros desse mundo vai passar. Mas dê valor ao tesouro celestial. Imagina hoje aquele jovem rico que chegou diante de Jesus, e Jesus disse assim para ele: vai, vende tudo que você tem e me segue. Imagina hoje que já se passaram 2000 anos, né, mais ou menos, desse ocorrido.
Imagina hoje ele vendo toda a glória da eternidade e ele perdeu muita glória por escolher os tesouros desse mundo. Podemos ter riqueza nesse mundo? Podemos. Podemos estar buscando as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo? Sim, podemos. Não para desejos egoístas, mas sim para que a nossa riqueza também venha servir a Deus. E com um propósito. Deus nos dá. Mas podemos sim. Podemos usufruir, podemos nos divertir. Mas isso não pode fazer com que nós venhamos perder a presença do Pai. Que o nosso amor não esteja no mundo, como a palavra nos ensina. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o teu coração está nesse mundo, é esse mundo que você vai ficar. Quando Jesus voltar. Mas se o seu coração está nas coisas celestiais, nas coisas do alto, é para o mundo do alto que você vai. Então, tem 3 alertas que eu quero deixar hoje aqui. Esse alerta serve para você, serve também para mim, esse alerta. Não sejamos egoístas de reter o Espírito Santo, a presença de Deus, somente para nós. Esse é o primeiro alerta. O segundo alerta é: não negocia com o mundo, não ame o mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você pode ter as coisas desse mundo, eu posso ter as coisas desse mundo, mas eu não posso ter o amor a esse mundo. Que o amor venha realmente ser o amor a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, às coisas de Deus. Esse é o segundo alerta. E o terceiro alerta é: não se cale. Não venha ser, no caso como Ló, não venha ficar quieto no meio da perversidade. Você está num lugar onde tem muita perversidade, anuncia, diga: olha, Deus vai julgar todas as coisas. Deus vai julgar os nossos pecados. Quando você diz isso, você pode ser odiado, mas quer ouçam, quer deixem de ouvir, é o nosso dever anunciar o juízo de Deus. Porque se uma pessoa que estiver próxima de você e ela perecer no pecado dela, no juízo de Deus, e você não alertou, o sangue dessa pessoa será cobrado diante de Deus quando você chegar. Agora, se você alertou do juízo de Deus, você sabendo das coisas que vão acontecer, e você alertou a pessoa, não será cobrado de ti, se essa pessoa perecer. Nós não temos noção da riqueza celestial e da glória celestial que nós teremos por salvar uma vida, por ajudarmos uma vida. E no final desse vídeo eu quero deixar um desafio para você. Comece a interceder, faça como Abraão, interceda por uma pessoa. Pegue uma pessoa que você conhece, que você vê, que precisa ali de Jesus na vida dela, ore por ela. E aí pede estratégias de Deus para que você possa falar para essa pessoa. E que você venha falar e propor para essa pessoa o amor, a bondade e o juízo e o julgamento de Deus. É isso. Hoje proponho isso. A bondade e a severidade de Deus. Cabe a nós o que vamos escolher. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu quero te pedir que essa palavra venha fundo nos nossos corações e que o Senhor esteja nos conduzindo ao arrependimento. E Pai, que o Senhor venha nos ajudar a não reter somente o Espírito de Deus para nós, mas que nós possamos proclamar, que nós possamos usar as estratégias ao qual o Senhor tem nos dado, seja o nosso Facebook, o nosso Instagram, o WhatsApp, o YouTube, seja o que for, que nós venhamos usar essas armas para que realmente a Tua palavra venha chegar aos corações, venha chegar nas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach. Deus abençoe você, meu irmão, e até o próximo vídeo.